nosso diferencial no mercado, de modo geral, eu digo, as empresas também estão se preocupando em contratar profissionais que não... Porque o que faz a diferença hoje não é você ter 2 diplomas, 3 diplomas, 4 diplomas, isso não quer dizer nada. As pessoas mais ricas do mundo nem sequer se formaram. Isso aí. Não tem nem graduação, faculdade. Faculdade não quer dizer nada hoje em dia. É importante, mas não quer dizer nada. Tem muita gente aí que é muito capacitado, está muito bem sucedido financeiramente e nem se formou. A gente tem vários exemplos, tá? Então eu digo para vocês, o diferencial hoje que as empresas procuram, eu digo isso para as mulheres também, as meninas também, estão aí se desenvolvendo, se preparando para o mercado de trabalho. Não se atente, não se prendem somente à formação acadêmica. Hoje o que as empresas procuram numa profissional ou num profissional é a parte relacional. Como que você se depara diante as imprevisibilidades, as dificuldades, como que é a sua postura diante aos riscos, aos problemas. Hoje as empresas elas querem contratar profissionais que estejam preparados para enfrentar os desafios e os problemas do dia a dia. Porque nós não somos educados a nos preparar com os imprevistos. Se vocês perceberem agora, de uns anos para cá, ainda mais com a pandemia, o alto índice de problema de pessoas com síndrome do pânico, né, com depressão, com problemas psicológicos, ansiedade é gigantesco frente a muitos anos atrás, porque nós não fomos preparados e educados para a gente suportar tantos problemas e dificuldades imprevistos. Então hoje as empresas procuram profissionais que sejam fortes, capazes de enfrentar os problemas. Quem é religioso sabe, né, que trata-se de um dos valores de Deus, que é o quê? É você persistir, mesmo diante do deserto, das dificuldades, é você acreditar, é a fé. Isso. Que isso também é um tema que é indiferente, assim, pra mim eu vejo a concepção, por exemplo, falando de Deus, que independente da sua religião, quaisquer que seja, se você acredita em Deus, se você tem fé, você tem tudo, independente da religião, porque Deus está em tudo. Deus está em qualquer lugar, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, né? Então, no momento que você tem no momento que você tem fé, no momento que você tem persistência, resistência, principalmente quem é religioso, já se prepara, né? Porque é tanto problema que a gente tem, que a fé é o que nos conforta, né? E para quem não tem uma base, uma estrutura, uma religião? Você é religiosa? Eu sou. Católica. Eu sou. Então, minha raiz é católica. Tem até uma tatuagem aqui, né? Sim. Que é crucifixo. Sim. Ah, pronto, somos nós. Eu sou católica, mas eu já estudei o kardecismo, já estudei o espiritismo, já fui em igreja messiânica. Como eu sou uma pessoa que gosta de falar, né, e gosta de conhecimento, tenho curiosidade de conhecer, porque não adianta a gente julgar ou preconceituar coisas, temas e assuntos sem conhecer. É isso aí. Sem conhecer. Você tem que conhecer. É a mesma coisa você dizer, nossa, esse prato aqui, eu não como essa comida. Ué, mas peraí, você já experimentou? Você não come berinjela? Tá, mas você já experimentou essa carne moída? Você já viu com queijo que fica legal? Ah, eu não gosto. Mas por quê? Ah, com a cara, não fui muito com a cara. Experimenta. Atesta. Veja a qualidade. O ser humano, ele julga muito tudo. Ele gosta de preconceituar as pessoas e as coisas sem atestar. Desde os primórdios mesmo, né? Desde a época de Cristo. Gente, a nossa referência como ser, como homem da terra, como valor de amor, como referência de amor, de tudo na nossa vida, foi Jesus Cristo. Ele foi julgado, perseguido, crucificado. Quem somos nós? Mas eu vou te fazer uma pergunta meio polêmica para você. Se sua profissão, Lohana, você já fez alguma coisa que você não queria fazer? Ou alguma empresa te chamou para você fazer alguma coisa e você falou, não vou aceitar não, que não cabe na minha personalidade, no meu ser, né? Já teve, eu já recebi uma oportunidade, só para encerrar a questão da religião, eu, por ter passado por todas as religiões,
eu tive experiência em todas as religiões e teve uma que eu me encontrei, tem 1 ano pra cá, que foi o evangelismo. Sim. Eu fui numa igreja evangélica, tá totalmente diferente das que eu já tinha ido, e ali eu me encontrei, é até uma igreja profética, fica até em Copacabana, que eu me encontrei por ser um lugar que fala realmente a palavra de Deus, que tem a música, porque música é energia. Quando todo mundo está contido no ambiente, né, propagando bons sentimentos, boas energias, você edifica. Você traz o quê? A energia, a tua energia, ela aumenta, ela prospera. Isso é amor. Então isso é união. E ali eu me conectei. Então eu vou uma vez na igreja evangélica, mas eu respeito todas as religiões. Minha base é católica. Às vezes eu tô lá na igreja evangélica, vejo todo mundo lá, ninguém faz sinal da cruz, aí eu, opa, aí tô lá fazendo o sinal da cruz, porque evangélico não faz. Mas a minha base é católica. A minha também. E eu vou respeitar. É a minha base, gente. Porque o que importa é o que você tem dentro do seu coração. Não adianta você dizer que você é evangélico, que você é católico, que você é messiânico, que você seja qual for a religião, se você não executa. Se você no seu dia a dia não respeita o próximo. Se você não mantém seus valores. Você tem que amar a Deus, você tem que seguir a palavra de Deus, você tem que fazer o bem diariamente. Porque a gente acha que o que a gente faz não está sendo visto, mas nós somos notados e vistos a todo tempo. Então você tem que ser quem você é na frente das pessoas e sem ninguém ao teu redor. É aí que mostra quem você realmente é. E voltando agora, respondendo a tua pergunta, aproveitar que eu ainda me lembro, daqui a pouquinho eu vou esquecer, eu já entrei numa multinacional, eu já fui diretora de uma multinacional aqui no Brasil. Foi um dos desafios que eu tive, tá? Quando eu fui por isso que eu falo a questão dos sonhos, que tem um sonho às vezes de crescer, de conhecer o mundo, eu tive essa oportunidade. Com a luta também ali do meu suor, do meu trabalho. Eu fui pra Paris. Nunca poderia imaginar, mas desde pequena eu falei, eu vou pra Paris. Gente, outra coisa, energia, tá? O poder da atração. É o brilho, o nosso brilho, né, que nós temos. Brilho nosso. A áurea, né, que o pessoal isso, o poder da atração existe. É um tema que eu adoro tratar. Conectividade, atração, tudo que você pensa, tudo que você foca, tudo que você coloca, imprime sentimento, você idealiza, você joga pro universo e o universo te traz. Tudo que você tá falando é porque você tá falando pra mim, direto pra mim, assim. Eu sou assim, só assim. É eu penso isso. muito, eu tô sempre pensando nas coisas que eu quero conquistar, inclusive aqui da rádio mesmo. Imprime sentimento. Eu fico ali imaginando, pensando nas coisas que eu tenho pra fazer, que eu quero fazer, então eu vou tudo sempre fazendo isso pra trazer boas energias e conseguir conquistar os objetivos aqui da rádio aqui do Sul. É isso, e é a dica que eu dou pra todo mundo. Gente, quer conquistar uma coisa? Desenha, escreve. Porque no momento que você escreve, isso é cientificamente comprovado, que no momento que você escreve, transcreve o que você pensa, você fixa aquilo. Você foca naquilo. Você transcreve, imprime sentimento e joga pro universo, que Deus vai te edificar. Não adianta também você jogar tudo na conta de Deus e não agir, porque nada vai acontecer, né? Jogar e ficar sentado esperando os braços cruzados não vai. Lute. Isso aí, corra atrás. Corra atrás e corra na frente. Vai com tudo atrás dos seus sonhos. Aí, como eu tava dizendo, vamos voltar agora. Agora a gente vai falar. Coitado, ele fez a pergunta, a gente tá indo, voltando que nem, tênis. Mas vamos lá. Eu já tive, sim, um desafio uma vez, que eu tive uma missão de contratar uns profissionais para um contrato até de petróleo e gás. Eu já iniciei uma empresa nesse nicho, petróleo e gás, onshore, offshore. E eu tive a missão de contratar um time, eram mais de 200 pessoas. E uma das funções nesse meio tempo ali que eu tive, que é a responsabilidade de um diretor, de um gestor, é tanto colher os louros, mas também se responsabilizar pelos fracassos e pelos problemas, tá? E assim, eu tenho o lado humanizado dentro de mim muito forte, que eu me coloco no lugar do próximo, sempre. Então, é um trabalho que eu vim desenvolvendo ao longo dos anos, de não pensar somente no próximo, eu pensava muito no próximo. E às vezes esquecia de mim, tá? Então eu fui trabalhando isso. E um dos maiores desafios que eu tive na minha vida, e nisso aí eu declinei e falei, pode me demitir que eu não vou fazer, foi eu gerenciando todo o time, tinha um grupo de pessoas, famílias que dependiam daquelas remunerações, daqueles salários, e a diretoria
me pediu para que eu demitisse e selecionasse 10 pessoas chaves. Eram mais de 200 profissionais. Isso. Mais de 200. Era tudo operacional, tinha algumas frentes ali executivas, mas a maioria era profissional, pais de família. Eles queriam reduzir custo. Queriam cortar vários investimentos que eles tinham, e eles quiseram sangrar logo na parte operacional, logo na parte braçal da empresa, que é o mecanismo que faz acontecer, que traz os frutos de qualquer empresa. Não adianta a gente achar que na empresa o que rege é o financeiro, o que sustenta é o comercial, o que sustenta ali é o marketing. Gente, a produção. São pessoas, são humanos, seres humanos que devem ser respeitados, independente da área que seja, independente de quem quer que seja, tem que se haver respeito. Mas por que eu tenho isso? Por causa do meu pai, que era operacional, que eu via trabalhando com febre de 40 graus, mas ele ia trabalhar, porque a meta dele era trabalhar e trazer o pão para dentro de casa. Então ele me ensinou isso, eu vi meu pai quase morrendo, mas trabalhando. Então eu me coloquei no lugar daquela equipe, daquele time, daquelas pessoas. Falei, eu jamais vou fazer isso. Eu não vou ficar com esse fardo, gente, porque tudo é karma. A gente acha que tudo que a gente faz, a gente não paga. A gente paga sim. Toda ação tem uma reação. Tudo na vida volta. Quem bate, bate e volta, bate e volta. Você fez, uma hora você vai pagar. Se você plantou boas sementes, se você plantou maçã, você acha que você vai colher laranja? Óbvio que não. Plantou maçã, vai colher maçã. Plantou amor, vai colher amor. Plantou ódio, vai colher o ódio. E eu ficar com essa responsabilidade na minha vida, com 21 anos de idade, na alta liderança da empresa, que foi uma luta também para eu conseguir conquistar o posto. E você que ficou na reta, né? Eu fiquei na reta, com a responsabilidade. Eles tiraram deles e você ficou lá. Testa de ferro. É isso aí. Eu me responsabilizar com a tristeza e sofrimento de vários colaboradores que para todos eles iam achar que era eu que estava demitindo? Jamais. Falei, pode me demitir. Eu não vou fazer isso. Isso aí. Eu não vou destruir sonhos. Isso não é justificativa. Vamos encontrar outras ações. Cheguei, falei que não ia, virei as costas e fui embora. E assumir as consequências. Que é uma coisa também que eu nunca tive na minha vida. Eu sou temente a Deus, mas eu não tenho medo de nada. Não tenhamos medo de seres humanos. Não tenhamos medo de nada nas nossas vidas. A gente tem que ser corajoso. A gente tem que ter, sabe, se impor, se posicionar, respeitando o próximo, se respeitando, mas nunca ter medo de nada. A gente tem que ser forte. Nunca baixar a cabeça. Sempre avante, sempre pra frente. O que anda pra trás é caranguejo. A gente não. Né? Então, eu não tive medo das consequências. Sabia que eu estava morando no apartamento, que eu que pagava todas as minhas contas, porque eu nunca tive ajuda de ninguém. Meu pai me ajudou durante um período na faculdade. E quando eu falei, pai, com 18 anos eu fui embora de casa. Falei, pai, eu estou indo pra viver a minha vida. Me construir como profissional, como pessoa. Ele ficou desesperado, não queria. Eu falei, eu vou. Eu vou porque o senhor sabe que desde pequena eu era essa pessoa. O senhor me preparou pra vida, não é? Agora, aguente as consequências, porque eu vou pra vida, eu vou lutar pelos meus sonhos e eu vou conseguir. Fica tranquilo que eu não vou voltar. Eu não vou pedir arrego, não vou voltar aqui pra casa do senhor implorando por ajuda, porque eu vou lutar dia e noite pra conseguir me sustentar. E, gente, até hoje, nunca pedi nada pros meus pais. Ao contrário. Mas tudo pela minha determinação, tá? Então eu passei por essa situação, fui embora, falei, tchau, eu não vou fazer isso. Acabou que passaram-se alguns dias, eles não me demitiram, e eles falaram, a gente pensou e repensou, e realmente o que a gente está fazendo é brutal. Eles não demitiram o pessoal, ao contrário. Conseguiram renegociar alguns contratos, reduziram custos, cortaram alguns investimentos, conseguiram novos sócios, e o projeto fluiu. Ou seja, foi um grande desafio que eu passei. Mas eu não compactuei. Não adianta também, uma coisa também que eu vejo hoje no ser humano é a omissão. A gente não pode ser omisso. Você tá passando numa rua, o exemplo que você até enfatizou, feminicídio, né? Você tá passando na rua, você vê alguém agredindo, seja uma mulher, seja um idoso, seja um deficiente físico, um animal. É isso.
você tá vendo alguém fazendo mal pro próximo, como que a gente vai se deparar com aquela situação, com aquele crime, e a gente vai ser omisso? Gente, isso não pode. São seres humanos, são seres. Mas o povo tá assim agora. Não é? Mano, Assim, infelizmente. imagina, na sua profissão que você tem aí, muitas pessoas já puxaram seu tapete. Nossa. Isso aqui mais tem, Marcelo. Nossa, mãe. Inveja. Tem que se preparar Entendeu? pro mercado, senão o mercado te engole. Não, Ótima não. pergunta. Ótima pergunta. É. Porque eu só vivo isso. Então, Eu só não te vivo passam isso. recado, não te passam só pra te tirar Gente, do... olha, Isso aí existe, né? desde isso disso. é muito. Eu não consigo entender como o ser humano consegue ser mal, É mesquinho também. mesquinho. Eu, desde a minha primeira oportunidade de trabalho, quando eu comecei como analista de mercado no consulado, e que de lá eu desenvolvi um projeto tecnológico voltado para onshore e offshore, petróleo e gás, e o meu projeto foi visto por um francês, e ele me fez a proposta de eu ir para Paris, eu desenvolver o projeto e voltar para o Brasil para desenvolver o projeto aqui no Brasil. Eu sofri perseguição. Eu sempre só sofri perseguição. Até hoje eu sofro perseguição. Tá? E fazendo bem, fazendo correto, sem trapacear ninguém. Porque é a tua integridade. É quem você é. Então, eu trabalhei em algumas empresas de petróleo, de gás, de energia. Trabalhei em siderúrgica, trabalhei em metalúrgica e sendo gerente. Então, os cargos que eu sempre assumi em todas as empresas, esse é meu lado executivo. Meu lado artístico é outra coisa, tá ali. Só é o meu namoro. Esse é o outro lado, né? Meu outro lado. É, Depois a gente fala disso. Mas eu tenho dois lados na minha vida. A minha vida é dividida em dois. Que nem geminiana, sou duas mulheres numa. Eu sou a artística e eu sou a executiva. Sempre assumi cargo de liderança em toda a minha trajetória profissional. Comecei como analista. Menor aprendiz, estagiária, analista e gerente. Todas as empresas que eu gerenciei pessoas, todas eu fui perseguida e todas. Engraçado, sabe por quem? Não é por homens não, tá? Por mulheres. Que tá ali do teu lado ali. Por mulheres. Todas as mulheres tentaram me passar a perna, me prejudicar, me difamar, me prejudicar, me desautorizar. Por pura competitividade. Gente, ao Isso aí, contrário, mas é que verdade. deveria se unir. Você vê muito isso aí. Sabe uma coisa que eu acho bacana em vocês, homens? Vocês são unidos. Vocês se conectam, vocês não são aqueles de ficarem vocês não ficam de fofoquinha, criando probleminha, sabe? Discussãozinha. Vocês são práticos. Por isso que a amizade de vocês são muito mais duradouras do que com as mulheres, que deveriam ao contrário, de ser unidas. E ó, as mulheres, isso é comprovado, o maior número de... a mulher, ela na verdade, ela domina o mundo. Com certeza. Né? Porque a mulher, com relação ao número de homens, nós somos muito maiores, né, em quantidade do que vocês. Existem muito mais mulheres no mundo do que os homens. E era gente que deveria ser muito mais unida e mais forte. Mas, infelizmente, existe uma parcela ali. Então, aí você Não vai é. fazer um trabalho aí, chegou uma mulher e falou pra você, esse cabelo seu tá feio. Aí você fica naquela vibe, pô, você tá feio de quê? Não sei o quê. Você fica naquela... Isso. É isso aí? Te É. desmerecendo? Não só isso. Trapaceando também nas operações. É porque existe Criando uma competição, conflito. né? Existe uma competição de É competição, roupa, é de isso aí. cabelo, de Tem. maquiagem. O homem não tem. O homem não tem essa competição Sim. de roupa, não tem. Quer um exemplo? Você vai numa festa. Vocês dois foram numa festa. Você colocou uma blusa azul que você comprou numa determinada marca. Teu amigo foi, aí você vai também, comprou uma camisa que você achou bem bonita, azul, numa determinada marca. Você chega lá no casamento, sei lá, numa festa, aí vocês se encontram. Caraca, pô, tá com a blusa igualzinha a minha, cara. Gostei, bom gosto. Tu Isso tem aí. bom gosto, gostei. Tira Fechamento, foto tira junto, foto, Se for mulher, é vai ter festa. embora. Mulher? Vai ter embora. Ah lá, mocreia. Eita, lagartixa. Eita, aquela lá, cara de esquilo. Usando a mesma roupa que eu. Invejosa. Isso aí. Fala mal, critica e de repente vai até embora mesmo. Vai embora. Pra que isso, gente? Tá arriscado em casa, trocar de roupa e voltar pra É. E hoje tem rede social, né? Pra chegar pra malhar na rede social. Você. Aham, Isso. Tem essa parada ainda. É o que mais tem. Então, gente, eu sofro perseguições, sim. É uma coisa que eu fico muito triste. Há pouco tempo agora, também já sofri perseguição sem ter feito nada. Você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer nada para
que as pessoas falem de você. Elas vão falar de você, você fazendo ou não fazendo. Então, a minha resposta é, problema para o que os outros vão pensar. Você tem que ser quem você é. Ter personalidade, não ser omisso, ser verdadeiro, ser justo, ser correto, ser confiável. É a sua reputação. Então, eu não me preocupo. E é uma coisa também que a religião me traz, que é o embasamento, o amparo e a minha fé, é que por eu saber que eu não agi errado com ninguém, que eu não prejudiquei ninguém financeiramente, que eu não tirei nada de ninguém, que eu não fiz mal a ninguém, por termos a consciência limpa, quando nós temos a consciência limpa e a gente consegue encostar nossa cabeça no travesseiro e dormir em paz, é que nada, podem fazer o que quiserem, gente. Podem tirar tudo de nós. Mas se não consegue tirar a nossa paz, acabou. O que importa é a nossa consciência, a nossa paz. E é por isso que eu não me preocupo. Porque eu tenho fé e a certeza de que tudo vai dar certo. Que dá certo. É Já só tá dando. você... Já está dando, olha aqui. Tudo já está dando certo e vai dar certo. É só acreditar. Mas de tantas habilidades que você tem, Mil e umas. como que ele, por exemplo, consegue conversar com você assim, sem você falar em outras coisas? Aí, irmão, quando você consegue conversar com ela assim, sem ela estar nos personagens dela. Normal. Não, Ah, a conversa flui, né? flui, a conversa flui. Vocês estão quanto tempo juntos? Sai. 2 anos e meio. Aí o telefone toca, já era. Não, calma rapidinho, deixa depois. Mais ou menos Mas ele me isso. complementa. Ele me complementa que ele é muito esforçado, é muito lutador, muito trabalhador. E é o que eu falo pra ele. Hoje, talvez, a gente não tenha tudo. É uma dica também, é uma mensagem que eu passo pra todo mundo. Primeira coisa que a gente não vai levar nada pro céu. A gente não vai levar nada da terra. Tudo vai ficar aqui. A única coisa que vai permanecer na eternidade são as lembranças e a memória e os seus feitos. Então, o que você faz fica registrado no universo. Então, é isso que importa, tá? E é o que eu digo pra ele. A gente hoje, por exemplo, eu não tenho tudo o que eu quero, mas tudo ou o pouco que eu tenho é muito para muitos. Sim, sim. O pouco que você tem é muito para muitos. Porque às vezes você acha que é pouco pra você, mas é muito. Pra muitos. Tem gente que hoje não tem nenhum prato de comida. Tem gente que não tem uma moradia. Tem gente que não tem um trabalho. Tem gente que não tem amigos, família. Tem gente que não tem nada nem ninguém. Aí às vezes a gente questiona, poxa, eu poderia ter aquele carrão luxuoso. Eu podia ter uma mansão. Oh Deus, claro que se quiser também dar, né? Por favor, aí, obrigada. Mas eu não tenho aquela mansão. Eu não tenho aquele jatinho. Eu não tenho um carrão. Eu não tenho milhões. Caramba. Às vezes a gente fica julgando e fala, poxa, por que todo mundo é feliz? Por que todo mundo faz, acontece e eu não? Você não é todo mundo. O que você tem é porque você vai de acordo com o seu merecimento no momento que você está vivendo. Pode ser que hoje você não tenha nada, mas amanhã o universo mude, a sua vida mude por completo e você vai conquistar no tempo de Deus, no seu tempo. Então, o que você tem hoje é muito para muitos. Pode ser pouco para muitos, mas valorize o que você tem. A gratidão começa por aí. Se você quer receber as oportunidades do universo, as oportunidades que podem vir para te engrandecer e para te proporcionar uma vida melhor, mais feliz, comece a agradecer pelo que você tem, que é muito. Eu agradeço muito porque os últimos 5 anos para cá foram bons para mim. Assim, Deus me ajudou muito. Em conquistas, entendeu? No estúdio, melhorar a casa, carro, ele passou um tempo sem carro, esperei o momento certo. Então eu agradeço muito, falo até para minha esposa, a gente tem que agradecer que a gente está há 5 anos, a gente deu uma melhorada legal, né? Claro! Nas nossas conquistas. E sempre querendo melhorar mais, né? E é engraçado porque assim, isso é nosso já, natural nosso, né? Se vocês perceberem, os anos estão passando muito rápido. Se vocês olharem lá atrás, parecia que o dia demorava, né? Tudo bem que a gente não tinha toda a tecnologia, tudo, mas demorava. A gente conversava mais com os vizinhos, né? Ficava mais preso à televisão, brincava na rua, né? O tempo passava mais devagar. Parece que de repente, uns anos pra cá, tudo, né? É tudo muito rápido. Quando você vê, já é 5 da tarde, quando você vê, já é meia-noite, quando você vê, o dia já acabou. Tá tudo muito rápido, né?
Então, assim, o tempo passa, o tempo voa, mas a gente tem que ser produtivo, a gente tem que aproveitar cada momento. Eu ia falar outra coisa, mas eu esqueci, porque, né, minha mente, vai e volta. Não, e as Vamos pessoas hoje em dia estão forçadas, né? Então. Não estão transparentes, né? É verdade. Você não consegue lidar hoje em dia com uma pessoa sem ser forçada. É verdade. Você vê, sou muito observador, você vê, não tem aquela transparência, É isso. né? É Você isso. tem que conversar com o vizinho, hoje em dia tá difícil, Pois é, né? pois é. Aquela harmonia, na época que era Natal, você rodava todas as casas para dar Feliz Natal, comia lá, chegava lá, que é isso? Daí, hoje em dia não tem mais, hoje em dia eles precisam de você, não, eles vão em você. Verdade. Verdade. Se puder passar perto de você, não te dá um bom dia, não te dá, mas se precisar de alguma coisa, vai até você. Eu já me acostumei já. Entendeu? Não, você acostuma, mas eu não me acostumo com isso. Eu fico diferente, né? É engraçado É. que tem um colega meu, que meu amigo é amigo dele também, em comum, e as pessoas iam reclamar com ele que eu não dava bom dia para a pessoa. Eu falei assim, por que a pessoa não me dá bom dia também? Porque eu sou a pessoa que eu penso muito. Uhum. Então eu penso e vou embora. Às vezes a pessoa está lá longe, eu falo, bom dia. Porque você acaba ficando desligado, porque você está pensando, eu estou ali pensando, matutando, parece que é mais do mas não é. Então eu falei para ele, então fala para a pessoa quando eu passar por ela não dar bom dia, para ela me dar bom dia, ela não esperar o meu. Ela também pode dar o dela. Claro. Porque se ela der o dela, ela vai receber o meu. Uhum. É verdade. E eu reclamar com ele, que eu não dava bom dia. Gente. Eu falo assim, poxa, é só a pessoa me dar bom dia que eu vou dar bom dia, eu sou muito distraído. Às vezes eu tenho problema de vista, eu não enxergo direito. Aí a pessoa, não me viu. Não vi, mas fala comigo que eu... Né, Marcelo? Né? Às vezes a pessoa reclama, né? Mas vai fazer o quê? Mas as pessoas também, que assim, é natural que as pessoas se preocupem muito com a vida dos outros. E agora com o mundo digital, né, cada vez mais a gente se pega às vezes vendo o que os outros estão fazendo, né? Aí às vezes a gente fica, poxa, fulano de tal tá fazendo isso, tá viajando, não sei o quê, caramba, a gente tem que se preocupar primeiro com as nossas vidas. É aquilo que entra aquele assunto que a gente falou no início, a estagnação. As pessoas estão muito acostumadas à estagnação. Eu tô aqui agora, vou viver assim, dessa forma pra sempre e tá bom. Gente, uma mudançazinha que você faz, sei lá, uma luz que você troca, uma porta que você troca, uma pintura que você faça na parede, uma repaginação que você faça em você já é uma mudança. Né? Então as pessoas se preocupam muito com as vidas dos outros e se esquecem de se preocupar com a própria. E se esquecem que o tempo está passando rápido e que o tempo voa e que a gente não sabe se vai existir de fato amanhã. Mas e também as pessoas hoje em dia estão muito acomodadas, né? Pois é. Se aproveitam da sua bondade para te usurpar. Isso. Não é isso? É isso. Aí você fala não, aí a pessoa já não... Acho que você não é a gente uma fala boa isso que pessoa. a gente tem projeto social, né? Aí as pessoas, a gente ajuda, as pessoas acabam chegando falando, reclamando, né, Marcelo? Reclama do que a gente faz. É ingratidão. É ingratidão. Mas uma coisa eu vou falar pra vocês. Vocês são pessoas de luz. Dá pra perceber pela energia de vocês. Eu acredito muito nisso, tá? A gente fala muito disso, energia. Eu também acredito. Mas é porque geralmente a gente atrai as pessoas de bem. Claro que quem é de luz vai atrair o que é do bom, o que é bom e o que é ruim, tá? Mas a gente consegue sentir quando as pessoas são Você consegue enxergar? bem. A gente consegue sentir. Eu consigo enxergar. Eu consigo pressentir e sentir os ambientes. Assim, eu consigo ver, tipo assim, não é ver, é isso mesmo, sentir a áurea da pessoa. Você consegue ver aquela pessoa que tá escura, ou tá passando por alguma coisa ruim. Eu consigo identificar isso. Você tem uma sensibilidade, você é mediunidade, né? Eu consigo identificar. Mediunidade. Já foi mais forte, hoje em dia não é tanto não, mas já foi. Eu, às vezes eu estava num ambiente assim, olhava aquela pessoa... Não, isso aí também. E eu já cheguei e conversei com a pessoa. Importante. Porque não, tem um amigo lá do trabalho, eu conversei com ele e falei, olha, você é uma pessoa boa, mas o que você faz tá deixando você assim. Muda isso aí. Pois é. O jeito dele falar, dele se comportar, tava... Aí eu conversei com ele, aí deu uma melhorada, aí dá pra ver, porque eu percebi isso nele. Ele falava Você é as coisas, sensitivo. ele falava as coisas, eu falei, cara, não fala mais isso. Muda isso aí que... Aí ele, pô, você tá vendo? Eu tô vendo. Tua áurea tá meia... Eu brincava que tá meia poluída aí, cara. Vamos dar uma mudada no que você fala aí, porque pra dar...
uma clareada aí que tá. Pois é, mas isso aí, o que vocês fazem são atos plausíveis e abençoados. E muita gente às vezes vai se aproximar de vocês realmente